O curso está sendo gravado, vamos começando oficialmente a nossa tutoria. Recapitulando, estamos na fase 2 de todo um projeto, um programa que a sua instituição de ensino fez junto com a AWS e com a K-Solution. A fase 1 nós explicamos ali o Discovery Day, né, para quem participou, quem não participou também não tem problema. Conceitos gerais da nuvem, e a fase 2 é focada na preparação para o exame do Cloud Practitioner. Nós disponibilizamos o material oficial e teremos essas tutorias aí para ajudar vocês. Então vamos recapitular, né? Então, para quem está aqui, caiu a primeira vez aqui no treinamento, ou já participou também, mas só recapitular onde nós estamos. Tudo que eu falo aqui, pessoal, para vocês, sempre é 100% gratuito, você não paga nada. Isso a sua instituição de ensino fez com muito carinho, junto com a AWS e com a K-Solution, para incentivar as pessoas a entrarem no mundo cloud, que o mercado precisa de profissionais capacitados. Seja quem é da área de TI ou quem não é da área de TI, é importantíssimo ter esse conhecimento de Cloud Computing. Então, recapitulando, já foram realizados 2 Discovery Days, né? Discovery Days é um curso de 4, 5 horas, uma descoberta da nuvem AWS. Então, a gente explicou conceitos muito importantes e foram 2 super treinamentos. Foi o mesmo conteúdo no dia 8 e a gente abriu uma segunda data para quem perdeu no dia 15, tá? E quem participou já ganhou um certificado de 5 horas, e contabilizou 5 horas ACs, tá? Na verdade, é contabilizado automaticamente até 30 dias após o recebimento. Então, mas já está certinho as horas ACs de quem participou. Ai, Thiago, eu participei, eu não recebi o certificado, aconteceu algum problema. Qualquer dúvida é sempre neste e-mail que eu estou colocando no chat, eventosk@ksolution.com.br, beleza? Fase 2, começamos na segunda passada. O que é a fase 2? Preparação para o Cloud Practitioner. Segunda passada, fizemos a abertura, foi informativo. Por isso que quem está entrando hoje ainda dá tempo, porque na fase 2, na abertura, eu expliquei algumas coisas, mas a gente não contabiliza a presença na abertura, é mais para o onboarding, para explicar para vocês como que vai funcionar. A fase 2 começa de fato a contabilizar presença hoje, dia 29, e no dia 6 de maio, que é na próxima segunda. Pessoal, não deixem de entrar em sala, contabilizem a sua presença. Prestem atenção, obviamente, mas às vezes você tem que estudar para algum outro lugar, né, ou alguma outra prova. Entre em sala, porque assim, para contabilizar a presença e você garantir o certificado de participação valendo 10 horas ACs da fase 2, você precisa ter presença no dia 29, que é hoje, ter presença no dia 6 de maio, que é a próxima segunda, e ter acessado o material que a gente mandou por e-mail, tá? São essas 3 coisas. Então, não é nem o tempo ali de participação. Para ganhar o certificado, entra em sala. Se você, pessoal, entrou hoje, se não entrar na próxima segunda, você perde o certificado de 10 horas ACs, tá? Então, entre, não deixem de entrar. Dica aí valiosa, beleza? Então, essa fase 2 vai valer 10 horas ACs, vai até o dia 6 do 5, que é a próxima segunda. No dia 7 do 5, a gente vai enviar um certificado referente à fase 2, que é esse de 10 horas ACs. Então vai no dia seguinte, após a segunda tutoria. Beleza? Explicado aí para todos, né? Qualquer problema de não recebi o link para acessar os materiais ou qualquer outra coisa, mesmo e-mail de sempre, vou colocar de novo, eventosk@ksolution.com.br. A fase 3, pessoal, o que é a fase 3 que a gente colocou aqui? A fase 2 vai terminar no dia 6 do 5. No dia 7 do 5, que vai ser na terça-feira, a gente vai liberar uma provinha no mesmo site que vocês estão acessando o material aí da fase 2, tá? Essa provinha é por quê, pessoal? Não é o exame oficial esse, não vale nota na sua instituição de ensino, não é isso. Por que a gente organizou esse teste final?
A AWS conseguiu fornecer brindes para a gente né, disponibilizar para vocês aqui do programa. Só que temos 10 brindes. Então, aqui que nós pensamos, ao invés da gente sortear e fazer alguma coisa aleatória, por que a gente não faz uma provinha no final? Os alunos já estudam como se fosse um simulado, né? Validam ali o conhecimento deles e os melhores a gente ainda fornece brindes. Então a fase 3 é simplesmente isso, para vocês treinarem e a gente ver quem que vai ganhar os brindes, que os brindes eu passei ali na abertura, tá? Para quem perdeu, são alguns materiais da AWS, squeeze, bolsa, mochila, e os 3 primeiros ganham voucher também para fazer o exame, tá? Então, assim, não é que é obrigatório fazer esse teste, que vai valer nota, nada disso. É para ver quem vai, para você treinar e para ver quem vai ganhar os brindes, beleza? Então, vamos lá. Sem mais delongas, pessoal, a gente está aqui por causa da tutoria. Como que vai ser a dinâmica? Hoje passaremos o conteúdo da tutoria referente aos dos módulos 1 ao 5. Introdução à AWS, computação na nuvem, infraestrutura global e confiabilidade, redes, armazenamento e banco de dados. A dinâmica vai ser aproximadamente 10 minutos por módulo. Temos 2 instrutores, né, o Leandro e o Enoque. O Leandro ele vai palestrar e já ir tirando possíveis dúvidas que vocês possam ter. Mas se você anotou aquela dúvida e já quer tirar ou ficou com dúvida na apresentação, manda no Q&A que a gente vai ver no final ainda, mas durante o evento a gente tá de olho o tempo inteiro, eu e o Enoque aqui respondendo vocês, então vão mandando as suas perguntas durante o evento, tá? Vamos lá então, Enoque, se apresenta rapidinho aí, eu passo pro Leandro e a gente começa. O pessoal acho que te conhece, você participou do Discovery Day, né? Já é um rostinho conhecido já, a galera me conhece, mas para quem não teve a oportunidade aí, não esteve conosco, vou me apresentar rapidamente aqui. Bom, novamente, eu me chamo Enoque Leal, sou um profissional aí atuante na indústria de tecnologia da informação, né? Trabalho com cloud computing, com a AWS no dia a dia. Além da minha carreira na indústria de tecnologia da informação, eu também sou professor universitário, né? Então ministro aulas aí em cursos de ensino superior e também sou instrutor autorizado da AWS, onde eu entrego treinamentos aí do currículo oficial aqui com essa turma incrível aí da K-Solution, tá bom, turma? Então, prazerzão estar com vocês mais uma vez aqui e contem comigo aqui no Q&A, tá bom? Tamo junto, bom treinamentos a todos aí. Maravilha, Enoque. Então vamos lá, estamos de olho. Leandrão vai fazer aí a palestra dos módulos 1 a 5. Eu bati o olho no Q&A, reforçando, pessoal. Se você, primeiro, para ter o certificado de 10 horas acessas, você acessando o material uma vez, já vai contabilizar que você acessou. Acessou o material, entrou hoje, entrou na segunda que vem, garante o seu certificado, tá? Não marque bobeira ali com isso. E se você não recebeu o link, já falei aí algumas vezes, reforçar. Mande um e-mail para Eventos K, que teve pergunta aqui ainda. Eventos K, a gente passa o link certinho para você até amanhã e você acessa aí o material e dúvidas, você vai mandando por lá, beleza? Leandrão, fique à vontade agora para roubar a minha... Aliás, se apresente aí e roube minha tela em seguida para começar a tutoria. Legal, pessoal, vamos junto. Meu nome é Leandro Vieira, para quem não me conhece. Trabalho já há um tempinho aí na área de tecnologia, pessoal, vai fazer quase 20 anos aí. Comecei lá atrás na parte de infraestrutura, de data center, e migrei a minha carreira aí ao longo do tempo aí para a nuvem. Hoje eu trabalho como especialista de tecnologia, né, na indústria, também sou DPO, e nas horas vagas a gente entrega uns cursinhos aí AWS também. Sou instrutor autorizado na AWS aqui na K-Solution, pessoal. Então, olha só, vamos junto, tem bastante conteúdo legal para a gente falar hoje. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, só um minutinho. Pessoal, Leandro, Beleza. o material, aí a tela é o material. Para quem não conseguiu acessar, esse tem o site ali, né, que a gente criou, personalizado para a sua instituição de ensino. E lá na fase 2, Cloud Practitioner, tem esse material. É esse o material que a gente disponibilizou e é só clicar e acessar
e a gente, né, vai contabilizar que você acessou. Então, tem 10 módulos, a gente vai passar o mesmo material que vocês têm do 1 ao 5 aí. Aí, Tiagão, até aproveitando que você mostrou o material, teve dúvida aqui no Q&A perguntando se era só um material que tinha alguns vídeos. Esse é o material, tá bom, turma? Tem Exatamente. texto e os vídeos aí, tá na plataforma. Vocês vão ver, pessoal, o material é maravilhoso. Eu estudei por ele quando eu fiz o meu exame. Tem tanto texto, né, a parte de apostila, imagens, vídeos, analogias com a cafeteria, para quem participou do Discovery Day. Então ele é muito bom e bem completo. Vai lá, Leandrão, módulo 1, Introdução à AWS. Vai lá. Bora lá, pessoal. O que que a gente vai ver e vai falar aqui no módulo 1? Olha só. A gente vai ver um resumo aí dos principais benefícios aí de trabalhar com a AWS. A gente vai falar sobre os tipos de implantação, né? Como é que eu faço, né, para implantar o meu recurso na nuvem, para implantar o meu servidor na nuvem, deixar o meu servidor no data center local, como é que são esses tipos de implantação. E lembrando sempre, pessoal, do mantra aí que a gente vem falando, né? Na AWS, a gente paga conforme o uso. Então, vamos passar aqui por alguns conceitos interessantes. Primeiro, lembrar do que é um modelo de cliente e servidor, né? Quase toda computação moderna trabalha com esse modelo. Né? O que é a ideia? É alguém, né, algum cliente, fazer uma solicitação e essa solicitação ser respondida por um servidor. Então, o cliente ele pode, através do navegador, querer acessar o site da K-Solution. Ele vai botar lá www.ksolution.com.br. Essa solicitação ela vai até o servidor que hospeda a página da K-Solution, o servidor web da K-Solution. Ele recebe esse pedido e devolve com a página. Então, esse é o modelo, né, tradicional aí, cliente e servidor, que a gente usa no nosso ambiente on-premises e que a gente também vai usar aí no nosso ambiente da AWS. Então, seguindo, pessoal, falar um pouquinho sobre computação na nuvem, né? Na computação na nuvem, a gente viu, né, que a gente tem 3 modelos de implantação, né? Quais são esses modelos de implantação na nuvem? A gente tem um modelo totalmente nuvem, né? Implantação baseada na nuvem, onde todas as minhas aplicações, todos os meus recursos, eles já são criados na nuvem. Eu já estou com toda a minha parte de servidores, de banco de dados, de storage, está tudo já criado na nuvem. Eu posso inicialmente criar tudo lá, ou eu posso ter migrado as minhas aplicações para lá. São as 2 formas da gente trabalhar com uma implantação baseada em nuvem. Mas eu posso ter uma implantação, né, da minha rede, dos meus servidores on-premises, local, na minha empresa, dentro do meu data center. Eu ainda não migrei, ou eu não vou migrar. Depende, né, pessoal? Cada empresa aí tem um momento para fazer isso, tem uma necessidade. Então, a implantação on-premises é onde eu uso todos os meus recursos dentro do meu data center. Eu posso usar aí ferramentas de virtualização nos meus servidores, eu posso usar outras tecnologias dentro do meu ambiente. É importante lembrar, pessoal, que a implantação on-premises, ela também é conhecida como implantação de nuvem privada. Ou seja, os meus servidores, bancos de dados, eles estão dentro da minha empresa. Então, não é uma nuvem pública como a AWS, onde eu tenho vários clientes utilizando. É uma nuvem privada dentro ali da minha organização. E a gente também tem a implantação híbrida, que é quando eu estou pegando aqui os meus recursos que estão dentro do meu ambiente on-premises, dentro do data center da minha empresa, e estou migrando para a AWS. Então, eu estou num processo de migração. Ou eu já levei os meus servidores web, mas eu vou manter o meu banco de dados aqui dentro da minha empresa. Vai ser assim que a minha arquitetura vai funcionar. Também uma implantação híbrida. Então, quando eu conecto aqui os meus recursos, né, baseado em nuvem, meus servidores que estão lá, eles vão falar com os bancos de dados que estão no meu ambiente on-premises, eu tenho uma implantação híbrida. Eu tenho um pé na nuvem e eu tenho um pé. Eu continuo tendo aqui os meus recursos dentro do meu ambiente on-premises.
Então, são as 3 formas aí que a gente tem de trabalhar com tecnologias hoje em dia. Ou eu mantenho tudo dentro do meu ambiente, ou eu tenho tudo na nuvem, ou eu seleciono o que eu vou usar na nuvem e o que eu vou manter dentro da minha empresa. Mas o bacana da nuvem, pessoal, é que existem benefícios, e benefícios bem interessantes aí quando a gente está levando as nossas aplicações para esse ambiente. Vamos ver alguns deles aqui, vamos passar por alguns deles. Primeiro, se eu estou trabalhando na nuvem, quando eu preciso de um servidor, a gente vai ver isso mais à frente. A gente pode criar um servidor com o tamanho que eu precisar. Eu posso diminuir, depois eu posso aumentar ao longo do tempo. Então, eu tenho ali um recurso que é flexível. Dentro do meu ambiente on-premise, se eu precisar de um servidor, eu preciso comprar um servidor. E aí eu preciso, nesse momento de compra, já gastar ali uma grana, 40, 50 mil reais, para comprar esse servidor. Lá na nuvem, não. A minha cobrança ali é por tempo de uso. Então, eu começo a usar, a AWS vai me cobrar ali os minutos que eu estou usando. Parei de usar, a cobrança também é interrompida. Então, um dos grandes benefícios aqui é o seguinte: a gente trocar essa despesa alta, custosa, 40, 50 mil reais que você precisa já pagar para comprar um servidor, por despesas que vão variar ao longo do tempo. Então, eu não preciso desse grande investimento inicial. Outro benefício bacana, eu não preciso me preocupar em manter um data center. Se meus servidores estão na nuvem, eles estão já no data center da AWS. E quem gerencia esses data centers é a própria AWS. Então, eu vou delegar esse gerenciamento aqui para a AWS. Não preciso me preocupar com energia, resfriamento, link. Tudo isso agora é através da AWS. Outro benefício, pare de tentar adivinhar a capacidade. O que isso quer dizer? Preciso comprar um servidor novo. Qual o tamanho desse servidor para rodar o meu site? Eu preciso de um servidor com muito núcleo de CPU, com muitos gigas de RAM, ou não? Como é que eu encontro essa medida certa? Às vezes eu posso comprar um servidor enorme, com muito recurso, e quando eu boto a minha aplicação ali, ela não tem muito acesso. Ou seja, gastei uma grana e não precisava. E o pior, pode ser o contrário, eu posso comprar um servidor pequeno, botei o meu site, está bombando o meu site, e aí o meu servidor já está ali no limite dele. Como é que eu faço? Tem que comprar outro servidor? Bem, na AWS a gente vai ver que a gente pode escalar de acordo com a demanda, aumentar se eu tiver muita solicitação, diminuir se eu tiver pouca. Eu tenho essa a possibilidade de escalar diante de uma alta ou não escalar diante de uma baixa demanda. Alguns outros benefícios, pessoal: velocidade, agilidade. Não preciso pegar o servidor, comprar, esperar chegar, botar no rack, instalar, já está pronto. A gente vai ver que a gente faz isso em alguns minutos. Eu crio um servidor em 1, 2 minutos na AWS. E com as regiões da AWS, que a gente vai ver aqui, né, são regiões espalhadas aí pelo mundo, eu consigo criar meus servidores, meus bancos de dados em vários locais espalhados. Ou seja, ter um alcance global muito rápido. Então, é muito importante a gente considerar todos esses benefícios para que, de repente, o melhor caminho aí para a gente seja trabalhar numa implantação em nuvem, numa implantação baseada em nuvem. Legal? Legal, pessoal. Bora já para o módulo 2. Vamos falar aqui sobre os recursos de computação, os servidores que eu posso criar na AWS, como é que eu escalo esse ambiente. O que a gente vai ver aqui? Os benefícios do Amazon EC2, o Elastic Computer Cloud. O serviço na AWS que vai me ajudar a criar os meus servidores na nuvem. E quando eu crio um servidor na nuvem, né, eu estou criando instâncias do EC2. É a mesma coisa, criar um servidor, criar uma instância do EC2, eu estou provisionando aquele recurso na nuvem. E a gente vai ver que tem vários tipos de instâncias do EC2 que a gente pode criar. Então, é importante a gente pensar nisso.
quando eu vou criar um servidor, né, o que vai definir ali o tamanho, a quantidade de memória, de CPU? A gente vai ver que existem famílias de instâncias ali do EC2. E de acordo com a minha necessidade, eu vou criar uma instância de uma família específica. Legal, beleza, estou criando os meus servidores. A AWS vai me cobrar pelo uso desses servidores. Mas, dependendo de como eu vou usar esses servidores, eu tenho algumas opções de cobrança do Amazon EC2. E eu posso aqui também, pessoal, garantir altas taxas de economia na hora de pagar por esse recurso. A gente vai ver quais são essas opções de cobrança. Benefícios do Amazon EC2 Autoscaling: aumentar minha capacidade quando a demanda aumenta e diminuir quando a demanda diminui. Lembrando, eu só pago o que eu usar. Aumentei a minha capacidade, agora eu não tenho um, eu tenho uma frota de 10 servidores. Como é que eu distribuo essas solicitações para todos os servidores? Através do Elastic Load Balance. A gente vai falar dele, a gente vai ver exemplos de uso do Load Balance. E aí a gente vai pensar numa arquitetura mais desacoplada, numa arquitetura mais independente. A gente vai falar um pouquinho de microserviços. E os serviços na AWS que ajudam a gente com esse tipo de arquitetura que a gente já vai ver. Quais são os serviços? O Amazon Simple Notification Service, o Amazon SNS e o Amazon Simple Queue Service, o Amazon SQS. Pessoal, prova do practitioner. O que é importante aqui vocês saberem? O que é aquele serviço e para que ele serve? Então, se a gente começar a memorizar, né? Eu sei que é muita letra, muita sigla, é difícil mesmo, mas para essa prova, o que é o Amazon SNS? O que ele faz? O que é o Amazon SQS? O que ele faz? O Amazon EC2. Então, para a prova, é importante a gente ter essa relação. E a gente vai ver em alguns serviços aqui que uma palavrinha você já mata uma possível questão. Se a gente falar de container, por exemplo, a gente já vai falar de Amazon ECS. Se a gente falar de fila, a gente está falando de SQS ou de SNS. Então a gente vai ver como a gente amarra esses conceitos. Legal? Para começar, quem? O Amazon EC2, Elastic Computer Cloud. E olha aqui, pessoal, a primeira definição, ó. O que é, para que serve esse serviço? Ele é o serviço, né, de computação em nuvem. Vai me fornecer capacidade computacional segura, redimensionável. Olha o que a gente falou. Eu consigo aumentar o tamanho dos meus servidores. Capacidade, CPU, memória, diminuir. Eu faço isso através do serviço do Amazon EC2. Então, é através desse serviço que a gente vai criar os nossos servidores. Pensando lá no nosso ambiente on-premises, quais são os desafios, né, dos recursos on-premises dentro ali dos meus data centers? Primeiro, eu tenho que gastar dinheiro de forma antecipada se eu quiser comprar um servidor. Não dá para negociar, né, o servidor chegar e eu pagar conforme o uso. Eu tenho que comprar o servidor ali de um fornecedor. Uma vez que eu comprei esse servidor, eu tenho que esperar o servidor chegar. E, pessoal, a gente sabe, isso não vem, né, do Brasil, geralmente vem de fora. 30 dias, 45 dias para chegar o servidor. Chegou, eu já posso usar? Não, pessoal, ele está numa caixa lacrado. Preciso botar ele, tirar da caixa, instalar fisicamente lá no data center, ligar a energia, ligar o link de internet, para depois começar a fazer todas as configurações. Então, é realmente, né, um ambiente onde a velocidade e a agilidade, se você precisa ali de algo, né, uma demanda mais rápida, é difícil de acompanhar. E quando a gente fala da computação em nuvem, das instâncias do Amazon S2, olha o ganho aqui. Eu posso provisionar, criar um servidor, uma instância do Amazon S2 em minutos. Por que eu posso fazer isso?
Porque o servidor que eu preciso para fazer isso, a AWS já comprou, pessoal. Já está no data center deles, esperando eu apenas dar alguns comandos lá para criar esse servidor virtual para mim. Então, eu não preciso de todo esse tempo de compra e de espera. E o que a gente pensou, o que a gente falou bastante aqui, eu posso parar de usar uma instância, né? E quando eu paro de usar ali a minha instância, meu servidor, a cobrança também para. Eu pago ali só pelo tempo, né, de computação que eu utilizar, que estiver em execução. Se o meu servidor está ligado, eu pago. Se o meu servidor está desligado, interrompido, eu deixo de pagar. Ambiente de homologação. Preciso deixar o meu ambiente de homologação ligado durante o final de semana? Posso desligar ele e, consequentemente, economizar. No ambiente on-premise, eu posso desligar o meu ambiente de homologação? Posso. Mas eu estou economizando alguma coisa ali do custo do servidor com relação a isso? Não, porque eu já paguei, foi antecipado, lembra? Então, pessoal, eu vou pagar ali conforme o uso e conforme também a capacidade, o tamanho do servidor que eu escolher. Legal? Como é que funciona aí as instâncias do EC2? Por que que é rápido, Leandro? Você falou ali que liga, provisiona em alguns minutos. Porque é simples, pessoal. Eu vou dizer qual é o tipo da instância, qual é o sistema operacional, quais são algumas regras de segurança que eu quero ali, quem pode acessar, quem não pode acessar. E eu vou iniciar essa minha instância. Eu vou passar um comando na AWS para ela criar essa minha instância, esse meu servidor. Ligar, criar esse servidor é muito rápido, né? Coisa ali de 1 ou 2 minutos. Uma vez que ele está ligado, eu venho aqui para o passo 2. Eu vou poder me conectar a esse servidor. Uma vez que eu me conectei, né, a esse servidor, pronto, eu começo a fazer as minhas configurações, instalar o meu software, o meu programa. Então, olha como é que a jornada é rápida. Eu inicio, conecto e começo a usar. Legal? Bem, iniciei o meu servidor, mas antes eu preciso dizer que tipo de servidor é esse, né? Qual foi a minha escolha? Qual é o tipo de instância do Amazon EC2 que eu quero usar? E a gente tem alguns tipos, né? Cada uma vai me entregar um recurso ali específico para um tipo, uma necessidade, um caso de uso que eu tenho aqui na minha empresa. Então, a gente tem as instâncias ali de uso geral, onde a capacidade de computação, de memória, elas são equilibradas para cargas ali de trabalho mais comuns, mais genéricas. Mas eu tenho uma família de instâncias que elas são, olha só, otimizadas para computação. Então, ali a relação entre processador e memória, ela é maior para processador. Eu tenho ali um caso de uso de uma aplicação que faz muitos cálculos, processa muita informação. Então, o tipo de instância que eu preciso são as instâncias otimizadas para a computação. Mas, Leandro, o que eu tenho, o que eu preciso na AWS é rodar um banco de dados, e o banco de dados ele consome muita memória. Eu tenho um tipo de instância para isso? Tenho também, pessoal. Está aqui, instâncias otimizadas para memória. Posso trabalhar com instâncias baseadas em computação acelerada, onde eu vou ter aqui GPUs, placas gráficas para me ajudar com processamento. E eu tenho as instâncias otimizadas para armazenamento, para aquelas aplicações que têm muita escrita em disco, tem muita consulta em disco. Então, eu tenho tipos de instâncias aqui variados, cada uma para um caso de uso específico. Então, para a prova, pessoal, é importante a gente lembrar dessas famílias. Não preciso conhecer qual é o nome, né? Quantas CPUs, quanta memória cada instância tem. Não é necessário. Mas que eu tenho instâncias que são otimizadas para computação, para memória, armazenamento. Isso é importante a gente lembrar. Legal? Seguindo aqui, pessoal, definição de preços. Como a AWS, né, vai me cobrar, né, quando eu estou trabalhando aí
com as minhas instâncias do EC2. O que a gente tem, né, quando a gente está falando aí de preço dessas instâncias? Então, a gente já viu, né? Com o Amazon EC2, a gente paga apenas pelo tempo de computação que a gente usar. Estamos usando, a gente está pagando. Deixamos de usar, paramos a nossa instância, não vou pagar mais. Beleza. E quais são essas opções aí de custos que a gente tem? Algumas, pessoal. Olha só. Primeiro, modelo sob demanda. Qual é a ideia aqui? Vamos fazer uma analogia. Imagina que você está viajando para uma outra cidade e você precisa se hospedar. Você vai passar uma noite nessa outra cidade. Só que você não reservou nenhum quarto de hotel. Então você chega lá no balcão do hotel e fala assim: eu quero um quarto. O hotel ele vai te cobrar pelaquela taxa balcão, aquela taxa ali, né, sem nenhuma previsibilidade. Geralmente é mais caro. Então eu tenho essa opção de preço na AWS, o preço sob demanda. Eu entro agora e quero criar 5 servidores, 10 servidores. Eu não avisei para a AWS que eu ia fazer isso antes. Então, a AWS vai me cobrar uma taxa ali um pouco maior de uso dessas instâncias. Por quê? Porque elas têm que estar disponíveis ali para mim usar quando eu preciso. Mas pegando a analogia do hotel, eu poderia ter reservado um quarto antes, com antecedência, ou dizer para o hotel assim: olha, eu vou utilizar esse quarto durante um mês, durante 2 meses. Lógico, pessoal, o hotel vai me dar um desconto quando eu passo essa previsibilidade de uso. Isso são as opções de preço de instâncias reservadas e saving plans de instâncias do EC2. Aqui eu passo uma previsibilidade de uso para a AWS. Eu digo, nas instâncias reservadas. Ih, chutou o cabo, vocês adoram, né? Deixa eu entrar aqui, calma aí. O Leandro, às vezes, ele acha que o pé dele tá muito próximo do cabo, aí ele dá um chutezinho no cabo. Vamos aguardar e Então, orar para ele voltar. Ele tá falando até agora, ó. oi, tá me ouvindo? Leandrão, você deu uma travadinha de uns 15 segundos, Ah, assim. é? É, que eu brinco que às vezes você dá aquela chutadinha no É, cabo, né, Leandrão? faz parte, né? O pé é muito grande, cara. Eu tenho que Ah, arrumar um então. jeito nesse pé aqui. Ele falou que foi só para ver se a turma estava acordada, Tiagão. Não, Ó, isso é tudo combinado. A gente falou exatamente, Enoque. 7h37 a gente ia brincar que o Leandro ia chutar o cabo para ver se o pessoal tava aí. E a gente tá vendo pelos emojis que estão, né, Enoque? funcionou, hein, Ela pessoal? tá aí, firme e Funcionou. forte. Então vamos lá, volta uns 15 segundinhos e aí já segue de novo aí, Leandro. Perfeito, então, pessoal. Falando aqui de opções de preços, né, das instâncias do EC2 na AWS. Sob demanda, aquela taxa balcão. O recurso tem que estar lá pronto para eu utilizar. Então, eu tenho um custo ali maior. Instâncias reservadas, saving plans, eu me comprometo com o uso de uma instância, ou eu me comprometo com gastar X dólares ali por mês com a AWS durante um ano, durante 3 anos. Eu digo assim, AWS, todo mês eu vou gastar 50 dólares aqui no próximo um ano. O quanto você me dá de desconto? Então, são opções que a gente tem ali na hora de executar as nossas instâncias do EC2. Instâncias spot, aqui, pessoal, é onde eu vou ter o maior nível de desconto possível. Eu posso chegar até a 90% aqui de desconto, se comparado aqui com sob demanda. As instâncias spot, elas usam uma capacidade ociosa que a AWS tem de servidores. É como se lá no nosso hotel, o gerente falasse assim: olha, eu tenho um quarto aqui sobrando, mas se chegar o cliente aqui que reservou esse quarto, você tem que sair desse quarto. É a mesma ideia com as instâncias spot. A AWS vai me entregar essas instâncias, né, com um valor muito abaixo ali se comparado ao preço sob demanda. Mas se outros clientes precisarem utilizar, a AWS vai pegar esse recurso de volta. Ele vai ser interrompido. Em 2 minutos, ela vai me avisar assim: preciso do seu servidor daqui a 2 minutos. Libera ele aí para mim.
Então, eu tenho que dar um jeito ali de ter uma aplicação rodando ali que seja tolerante a interrupções. Mas é onde eu tenho o maior nível de desconto. E os hosts dedicados são os servidores físicos na AWS, onde a AWS vai fazer com que somente eu use aquele servidor físico. Nenhum outro cliente pode compartilhar aquele servidor. Então, as minhas instâncias do EC2 vão ser iniciadas sempre naquele mesmo hardware. Instâncias do EC2 de outros clientes em outros servidores, não no meu. E aí, como ela precisa reservar esse recurso, aqui, pessoal, é onde eu tenho o maior custo para executar as minhas instâncias. Então, percebam que, de acordo aí com a minha necessidade, eu tenho várias opções, vários modelos de preços aí que eu posso utilizar. Vou subir o site da minha empresa. Eu sei que esse site vai ficar no ar por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Opa, vou fazer um saving plans. Agora eu vou fazer um teste rápido ali da minha aplicação, né? É só um teste, pode ser interrompido. Vou usar instâncias spot, mais barato. Então, vai da necessidade do caso de uso que você tem. Beleza? Falando um pouquinho, pessoal, sobre o scaling, né? Leandro, só posso tirar Claro, uma fica à dúvida aqui do vontade. Q&A? A Amanda Uhum, perguntou, ela quer saber a diferença assim entre você explicou, né, um pouquinho aí de cada tipo de instância, mas ela quer uhum. saber a diferença da instância reservada e saving plans. Qual que é a diferença entre as duas, que gera bastante confusão? Perfeito. Olha só, instâncias reservadas, a gente vai se comprometer com a AWS com o uso de um tipo de instância específica. Por exemplo, uma instância M5 Large, que é o nome de uma instância. É uma instância daqueles tipos de uso geral, mas é com essa instância que eu vou me comprometer. Então, eu caso com essa instância e fico com ela dali a 1 ano ou 3 anos. São 2 tipos aí que a gente tem de compromisso, de 1 ano ou de 3 anos. Saving plans, né, das instâncias do EC2, eu vou me comprometer com um gasto de dinheiro específico por mês. E eu posso mudar o tipo de instância. Eu vou falar assim, AWS, todo mês eu vou gastar $50 ali com instâncias do EC2. Qual instância? Posso utilizar instâncias diferentes, mas me comprometo com esse gasto de $50. Então, um, eu caso com a instância. Outro, eu caso com dinheiro ali por 1 ano ou por 3 anos. São os 2 modelos que a gente tem. Legal? Maravilha, Leandrão. Vamos mandando suas perguntas, o Enoch ele está respondendo aqui que às vezes gera confusão, né? Os tipos de instância. A gente está respondendo aqui, pessoal. Beleza, pessoal. Legal. Minha demanda aumentou, né? Ou minha demanda diminuiu. Como é que eu aumento e diminuo ali o poder de processamento, os meus servidores na AWS? É possível fazer um dimensionamento. Eu posso começar ali apenas com os meus recursos necessários. Posso começar com uma instância só, com um servidor só. E eu posso fazer aumentos ou, né, se eu aumentei, eu posso reduzir de acordo com a minha necessidade. Então, imagina o seguinte, botei o meu site no ar, o site da minha empresa no ar. Legal, está funcionando. Um monte de gente começa a acessar, né, um site de vendas, por exemplo. Então, eu vou adicionar mais servidores para que eles possam responder a todas essas solicitações. Bem, as solicitações diminuíram. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar servidores. Eu botei 5, agora eu vou tirar 4, vou ficar com um só, para atender aquela baixa demanda daquele momento. Eu faço isso, pessoal, usando o serviço na AWS chamado Amazon EC2 Auto Scaling. Qual é a ideia aqui do Auto Scaling? Ele é um serviço que vai me ajudar com essa elasticidade. Baixa demanda, poucos servidores. Minha demanda aumentou, o auto-scaling vai adicionar mais servidores. Minha demanda diminuiu de novo, eu vou retirar os servidores que eu adicionei. Lembrando, a gente paga conforme o uso dos recursos.
Então, eu vou aumentar a quantidade de servidor durante 1 hora, por exemplo, um pico de acesso ali no meu site. Vou pagar mais por isso. Mas passou aquele pico de acesso, vou reduzir a quantidade. Vou pagar menos automaticamente. Então, qual é a ideia do autoscaling? Vamos pensar na nossa cafeteria novamente, o exemplo da cafeteria. Imagina que eu abri ali uma cafeteria. Eu tenho um caixa ali atendendo os meus clientes. Só que começa a chegar vários clientes na minha cafeteria. E começa a se formar o quê? Uma fila ali no meu caixa. Por quê? Porque eu tenho apenas um atendente. Então, o que eu poderia fazer nesse sentido? Eu posso botar mais atendentes ali na minha cafeteria e distribuir essa fila para todos esses atendentes, para todos esses caixas. É a mesma ideia com o Amazon EC2 Autoscaling. Então, olha só, outra definição aqui importante para o Cloud Practitioner. O que ele vai fazer? Ele vai permitir que você adicione ou remova de forma automática novos servidores, novas instâncias do EC2. Quando? Em respostas a demandas ali da nossa aplicação. Alta demanda, mais servidores. Baixa demanda, menos servidores. Como é que é essa história de aumentar automaticamente? A gente tem duas formas de fazer. Eu tenho o scaling dinâmico, que eu vou dizer assim para o meu EC2. Olha, você vai adicionar mais servidores toda vez que a CPU do meu servidor ela atingir ali 70% de processamento. Está recebendo muita solicitação. A minha CPU ali está aumentando ali a carga dela. Então, bota mais servidores para ajudar com esse processamento. Isso é o scaling dinâmico. Mas eu tenho o scaling preditivo. O que é o scaling preditivo? O Amazon EC2 Autoscaling, ele é inteligente. Ele pode aprender o comportamento da minha aplicação. É como se ele aprendesse na minha cafeteria quais são os horários de pico onde eu recebo mais clientes na minha cafeteria. E ele sabe que de meio-dia às 2 horas da tarde, minha cafeteria começa a encher. Então, ele automaticamente vai criar novos caixas. Então, ele sabe, ele aprende esse comportamento e ele reage a esse comportamento de forma preditiva, automática no meu ambiente. Legal? Ainda falando do autoscaling, será que ele pode aumentar ad eterno? Enquanto eu estiver ali recebendo alta demanda, ele vai criando máquinas ali, criando servidores para mim? Bem, pessoal, eu posso definir um limite, e eu devo definir um limite. Eu posso dizer para o autoscaling que, durante baixa demanda, a capacidade mínima dele é de um servidor só. Então, eu tenho ali na minha cafeteria, a partir de 9 horas, 9h30, poucos clientes, vou trabalhar com caixa só, sem problema. Agora, se a minha demanda aumentar, eu vou dizer para ele que a minha capacidade máxima, aqui no nosso exemplo, seriam 4 servidores. Então, ele vai trabalhar dentro dessa faixa. Abaixou a minha demanda, o mínimo é um servidor. Aumentou a minha demanda, o máximo são 4. Eu não vou deixar ele aumentar ali ad eterno, né? Por quê? Porque eu pago por esses recursos. E eu sei que, por exemplo, na minha cafeteria, 4 caixas são suficientes no momento de pico ali para eu não ter grandes filas. Então, eu vou passar a capacidade mínima, eu vou passar a capacidade máxima e a capacidade desejada, que é com quanto eu quero ali trabalhar ali no meu dia a dia, quando eu abrir a minha cafeteria, por exemplo. Então, eu configuro esses parâmetros aí no nosso Amazon EC2. E ele, através da política de autoscaling dinâmica ou preditiva, vai aumentar ou diminuir o número de instâncias que a gente tem, o número de servidores que a gente tem para atender às solicitações da nossa aplicação. Legal, mas olha só, agora eu não tenho mais uma instância, eu não tenho mais um servidor, eu tenho agora 4, 5 servidores. Como é que eu faço para distribuir a minha carga de trabalho para esses servidores de forma igualitária, por exemplo? A gente tem o Elastic Load Balancer. Olha aqui outra definição importante.
ele é o serviço da AWS que distribui de forma automática o tráfego de entrada das minhas aplicações entre os meus vários servidores, entre as minhas várias instâncias do EC2. Então, voltando lá na nossa cafeteria, é como se eu tivesse um organizador de filas. Chegou o cliente, ele vai direcionar esse cliente para o caixa 1. Chegou outro cliente para o caixa 2. Chegou outro cliente para o caixa 3. E ele vai fazendo uma distribuição ali uniforme dos meus clientes, ou uma distribuição uniforme das minhas solicitações. Então, olha só, período de baixa demanda, o meu grupo do auto-scaling, ele tem um mínimo de 2 instâncias do EC2. Então, os meus clientes fazem a solicitação chega no meu load balancer, o meu organizador de fila, e ele distribui as solicitações de acesso para as minhas instâncias do EC2. Alta demanda, aumentou ali o número de solicitações, aumentou o número de clientes. Olha só, aumentou também o número de servidores, mas a arquitetura é a mesma. Os meus clientes fazem a solicitação aqui para o meu load balancer e ele vai agora distribuir essas solicitações não para 2, mas para 4 instâncias do EC2. Então, ele é um serviço, pessoal, que trabalha diretamente ali integrado junto com o auto-scaling. O auto-scaling aumentou a quantidade de servidores, o load balance entende que ele vai distribuir para mais instâncias. O EC2 diminuiu a quantidade de servidores, o load balance entende que ele vai distribuir as solicitações ali para menos instâncias. Legal? Falando de um outro tipo de arquitetura, falando de uma arquitetura baseada, olha só, em microserviços. O que é isso? Pensa no seguinte, pessoal, você tem uma aplicação ali, de vendas, por exemplo, que ela tem algumas funcionalidades. Ela tem alguns componentes ali que representam funcionalidades da sua aplicação. Por exemplo, componente 1 pode ser a parte da sua aplicação que trata cadastro. 2, vai receber os pedidos. 3, consulta o histórico do cliente. E 4, faz o envio da mercadoria. Mas eu posso ter isso tudo junto no mesmo bloco de código. É o que a gente chama de aplicação monolítica. Então, isso é uma forma da gente construir as nossas aplicações. Mas pensa o seguinte, né? Nessa forma aqui, se eu precisar aumentar ali a capacidade só do meu componente 2, né, que é a parte de pedidos, como é que eu faço? Se é tudo um bloco só, se está tudo no mesmo servidor, eu tenho que fazer o scaling da aplicação inteira, só por causa daquele componente ali específico. Isso é uma arquitetura monolítica. Agora, quando eu vou para uma arquitetura baseada em microserviços, eu torno esses componentes mais independentes. Eu continuo tendo a minha parte ali do cadastro, componente 1, do pedido, componente 2, histórico, envio, mas se eu precisar escalar aqui o meu componente 2, ele não está amarrado com os outros, ele é mais independente. Então, eu posso criar uma rotina aqui de scaling só desse componente. Então, essa é uma das vantagens dos benefícios de trabalhar com arquiteturas baseadas em microserviços. Eu torno os componentes ali mais independentes. E como é que eu faço para comunicar, né, para um componente se comunicar com o outro? Agora, eles são separados, não estão juntos num bloco só de código. Então, a gente tem, por exemplo, o Amazon Simple Notification Service. Ele é um serviço de publicação de notificações e de assinatura. O que isso quer dizer? Aqui na nossa arquitetura, olha só, se o componente 1 quiser falar com o componente 2, porque agora eles são separados, eu tenho aqui o meu Amazon SNS. Ele publica aqui uma notificação e o SNS entrega essa notificação para o meu componente 2. Eu tenho o componente 1 como um publicador e eu tenho o componente 2 como um assinante daquela publicação.
eu posso ter o componente 4 também como assinante. Então, o componente 1 publica uma notificação, uma informação, algo que ele quer falar, e o SNS entrega para os meus outros componentes. É uma estrutura de publicação e assinatura. O que é importante aqui lembrar, pessoal? Eu tenho um serviço que publica, mas ele pode entregar para N outros serviços, ou N outros assinantes aqui no Amazon SNS. Então, uma forma da gente fazer com que esses componentes, que agora estão separados numa arquitetura de microserviços, fazer com que eles se falem. Vamos pensar lá no nosso exemplo da cafeteria. Eu poderia, por exemplo, publicar novas promoções, cupons de desconto num tópico SNS e ter os meus clientes como assinantes. Então, eu vou publicar aqui uma promoção nesse tópico do SNS e eu tenho aqui os meus clientes, 1, 2, 3, que vão ser assinantes desse tópico. Publiquei a promoção, o SNS entrega para todos esses meus clientes. É uma forma da gente trabalhar a nossa arquitetura para fazer com que o serviço que publica, né, possa falar com os serviços ali que são os assinantes daquele tópico, por exemplo. Outro serviço que a gente tem de fila, o Amazon Simple Queue Service, ou o SQS. Como é que eu faço aqui com o SQS? A ideia é parecida, pessoal. Só que aqui a minha entrega é de 1 para 1. Qual é a ideia aqui? Um serviço faz uma publicação e um serviço consome essa publicação. Voltando aqui no nosso exemplo, aqui em cima, nesse desenho, é como se o componente 1 quisesse falar ali com o componente 2. O 1, ele recebe o cadastro, o 2 processa o pedido. Então, quando ele vai enviar o pedido aqui para o 2, ele vai mandar para uma fila aqui do SQS e o 2 vai processar esses pedidos à medida que eles chegam aqui na fila. Então, eu tenho um componente 1 falando com o componente 2. A relação aqui é de 1 para 1. Exemplo. Um exemplo bom disso, pessoal, é o próprio Q&A que a gente está trabalhando aqui. Imagina se cada um de vocês que tivesse que fazer uma pergunta, fizesse direto para o Enoch, aguardasse ele responder e o próximo faz a pergunta, ele responde. Para isso, a gente tem um enfileiramento de perguntas, que é o próprio Q&A. Vocês publicam ali as suas perguntas e o Enoch vai processando à medida que ele vai respondendo outras perguntas. O que é importante aqui, falando de SNS e SQS? SNS, a relação é de 1 para N. Eu publico uma notificação no SNS, ele entrega para N assinantes. Isso é o SNS. O SQS, eu publico ali uma solicitação, uma notificação, e ele vai entregar para um outro componente. Legal? Então, é dessa forma que a gente trabalha aí com arquiteturas baseadas, por exemplo, em microserviços, onde eu vou desacoplar os meus componentes. Alguns outros serviços computacionais, pessoal, que a gente tem, falando aí de computação sem servidor. O que é isso, pessoal? Computação sem servidor. A gente viu que as instâncias do EC2, a gente tem as famílias, lembra? Instâncias do EC2 otimizadas para computação, otimizadas para memória, onde ali eu tenho mais processadores em relação à memória, mais memórias em relação ao processador, mas eu preciso definir esse tamanho. Na computação sem servidor, eu não preciso me preocupar com o tamanho do servidor que vai executar o meu código. Eu vou apenas fazer o upload do meu código para esses serviços que a AWS vai provisionar o tamanho necessário. Qual é um desses serviços? É, por exemplo, o AWS Lambda. Ele é um serviço de execução de códigos onde eu não tenho a necessidade de provisionar servidores para isso. Então, eu boto o meu código lá que vai fazer alguma operação na AWS.
Por exemplo, eu tenho uma imagem lá que está em alta definição e eu quero converter essa imagem para baixa definição, de alta para baixa. Eu subo um código no Lambda e ele vai fazer isso para mim. E o servidor para executar isso? Capacidade? Tudo isso vai ser gerenciado pela AWS. Mas, Leandro, se eu não defino qual é a capacidade do meu servidor, como é que a AWS vai me cobrar? Aqui, pessoal, olha só, a AWS vai me cobrar pelo tempo que esse código ficar em execução. Então, eu preciso converter uma imagem na AWS de alta resolução para baixa resolução. Esse meu código faz isso em 5 segundos, a AWS vai me cobrar ali 5 segundos ali de tempo de computação. Então, é uma outra forma de trabalhar onde eu não vou me preocupar com a infraestrutura, com o provisionamento dos servidores. Eu faço o upload do meu código para o Lambda, eu defino quando e como esse código ele vai ser executado, né? Esse código é executado quando ele é acionado. Então, quando chega uma imagem lá, isso já é um gatilho para o meu código pegar essa imagem e fazer a conversão. Isso eu defino lá no Lambda. E o tempo que ele vai usar para fazer isso é o que eu vou ser cobrado. Eu vou pagar apenas pelo tempo de computação que esse meu código usar, por exemplo. Então, uma outra forma da gente trabalhar. Mais um recurso de computação que a gente tem, os containers, também são serviços que eu posso utilizar na AWS. A ideia aqui do container, pessoal, é trabalhar com um pacote onde todas as necessidades ali da minha aplicação, daquele meu serviço, vão estar juntas, não vão estar separadas ali. E uma forma, né, de trabalhar com isso é agrupar isso em containers. Então, aqui também uma definição importante, olha só. Os containers são uma maneira comum de empacotar código, configuração, todas as dependências ali daquela minha aplicação em um único objeto. Então, lembra quando a gente separou os componentes lá naquela outra tela? Componente 1, componente 2, 3 e 4. Agora, cada um daqueles componentes executa uma ação, uma tarefa específica. Eles estão separados. Cada um deles poderiam ser um container, onde tudo o que ele precisa para executar aquela ação, por exemplo, de processamento de pedidos, está empacotado num único bloco de código só. Então, eu trabalho muito ali com containers, pessoal, usando arquiteturas de microserviços. E eu posso provisionar, colocar esses containers dentro de uma instância do EC2, por exemplo. Quando eu faço isso, eu preciso gerenciar esse deploy, essa implementação do container dentro da instância do EC2. Agora, a minha instância do EC2 não tem uma aplicação com um bloco de código único só executando. Ela tem vários containers ali. E quem vai me ajudar a colocar esses containers são o Amazon Elastic Container Service, ou o ECS, ou o Amazon Elastic Kubernetes Service, o EKS. O ECS é um serviço de orquestração de container proprietário da AWS, e o EKS também é um serviço de orquestração de containers baseado em Kubernetes. Ele traz o Kubernetes aí do mundo, né, onde a gente está usando o nosso ambiente on-premises em outra nuvem, para dentro da AWS. Então, ele vai pegar os meus containers e vai botar nas minhas instâncias, vai gerenciar isso para mim. Se um container falhar, ele substitui. Se eu precisar aumentar a capacidade ali daquele meu componente baseado em container, é ele que vai fazer esse scaling. Eu posso fazer isso usando as instâncias do EC2 ou eu posso fazer isso usando o Fargate. A ideia de usar o Fargate é, da mesma forma que o Lambda, não precisar me preocupar com o tipo de servidor que vai executar o meu container. Se é uma instância ali baseada em processamento, em memória, qual é a capacidade, quanto de CPU, quanto de memória ela precisa ter. O Fargate gerencia isso para mim.
Então, o ECS pega o meu container, entrega para o Fargate, e o Fargate observa ali qual é o recurso para executar o meu container e provisiona. Então, eu nem preciso me preocupar com a infraestrutura. Ô, Leandrão, Opa, fica à vontade, Anok. aí aqui, se você me permite, sempre gera dúvida na galera no Q&A, Claro, nesse momento. De forma bem simplificada, turma, assim, o Fargate ele vai ser como se fosse o seu servidor lá, como se fosse o seu EC2. Porém, ele é gerenciado pela AWS. Quando que você vai usar? Quando você vai usar um ECS ou um EKS. Por quê? Um ECS e um EKS ele é um cluster, ou seja, esse orquestrador de container ele precisa de um conjunto de máquinas para operar, né? Essas máquinas podem ser instâncias do Amazon EC2 ou podem ser instâncias Fargate. Qual que é a vantagem? Fargate a AWS gerencia para você. EC2 você tem que gerenciar, tá bom? No final, é um servidor, só que você não precisa gerenciar ele. Quando você vai usar, para clusters ECS e EKS. perfeito, Enoque. Boa, cara. É isso, pessoal. Não quero me preocupar ali com o tamanho do servidor, CPU, memória, qual essa capacidade. O Fargate resolve isso para mim. Ele também é um serviço sem servidor na AWS. Como o Enoque falou, não é que não tenha servidor, mas eu não preciso gerenciar o servidor. Se eu nem tomo conhecimento de qual é o servidor, para mim é sem servidor. Legal? Bora lá! Módulo 3. O que a gente vai ver aqui no módulo 3, pessoal? Onde que esses recursos aí funcionam, né? Qual é a infraestrutura por trás aí das minhas instâncias DC2, ECS, EKS, tudo que a gente viu? Como é que essa infraestrutura ela é organizada? O que são zonas de disponibilidade? Como é que a gente faz a entrega de conteúdo de forma global usando o CloudFront? Como é que ele trabalha com os locais de borda? A gente vai dar uma olhada nessa infraestrutura aqui nesse módulo. Então, olha só, pensa o seguinte, pensa na nossa cafeteria. Se eu tenho uma cafeteria só lá no meu bairro, na minha cidade, e por algum motivo a estrada fica fechada, como é que meus clientes vão acessar a minha cafeteria? Eles não vão conseguir acessar minha cafeteria. Eu tenho uma cafeteria só. Então, isso pode ser um problema. Pensar que eu tenho um recurso só e esse recurso, esse servidor que hospeda a minha página web, ele pode parar de funcionar, né? Pode ser um problema. Eu posso interromper o meu serviço. A gente pode pensar isso na infraestrutura da AWS. Como é que isso funcionaria? Quando a gente fala da infraestrutura da AWS, a gente tem, por exemplo, as regiões na AWS. O que é uma região? É onde eu tenho um conjunto de recursos, de servidores, é onde eu tenho os data centers da AWS, onde eu vou executar as minhas instâncias do EC2, por exemplo. Então, eu tenho região em São Paulo, eu tenho região nos Estados Unidos, eu tenho região na Europa, eu tenho regiões na Ásia, eu tenho uma presença global. E como que eu vou escolher qual é a melhor região aí para minha aplicação? Bem, eu posso pensar que eu tenho uma diretriz dentro da minha empresa onde os dados dos meus clientes, têm que permanecer no meu país, ou seja, no Brasil. Se os dados precisam permanecer no Brasil, não posso usar uma região nos Estados Unidos. Vou usar a região de São Paulo, por exemplo. Agora, se eu preciso de uma comunicação rápida com o meu cliente, a minha aplicação ali ela tem que responder muito rápida. Por exemplo, meus clientes estão nos Estados Unidos, eu tenho que hospedar o meu servidor com a aplicação nos Estados Unidos também. Para quê? Para que ele fique próximo da minha base de clientes. Outros fatores que a gente precisa considerar. Será que aquele serviço que eu quero usar na minha arquitetura está disponível numa região específica? Será que está disponível aqui em São Paulo? Será que está disponível nos Estados Unidos? Preciso checar. E o último fator que a gente precisa considerar é preço. Subir uma instância do EC2 em São Paulo, ela é mais cara do que subir a mesma instância do EC2 na região de Ohio, na região de Nova Virgínia, nos Estados Unidos.
Aqui a gente tem, por exemplo, uma carga tributária maior. Então, a gente precisa considerar essas questões para que a gente possa responder onde a gente vai colocar os nossos servidores. Definir que vai ser na região do norte da Califórnia. É lá que eu vou botar os meus servidores. Dentro da região, dentro de qualquer região, a gente tem 3 zonas de disponibilidade. A zona 1, 2 e 3. No mínimo 3. Tem regiões que tem mais. E é aqui dentro que moram os conjuntos de data centers da AWS. Então, é aqui que eu vou criar a minha instância do EC2, num servidor aqui dentro desse data center. Posso criar aqui, posso criar aqui. Então, é assim que essa infraestrutura global funciona. Eu tenho as regiões. Dentro das regiões, eu tenho pelo menos 3 zonas de disponibilidade. E dentro dessas zonas de disponibilidade é onde estão os data centers, os servidores da AWS. Então, aqui, olha, uma outra definição interessante. Uma zona de disponibilidade é um único data center ou um grupo de data centers em uma região. E aí, pessoal, olha só. Se eu estou usando a região do norte da Califórnia e subir a minha instância do EC2 em uma zona de disponibilidade, meu site está funcionando lá, sem problema. Mas eu posso subir um segundo servidor para o meu site também em outra zona de disponibilidade. Olha, pensando na cafeteria, eu posso abrir uma outra cafeteria na minha cidade. De forma que, se a minha instância ali falhar, se a minha zona de disponibilidade falhar, eu tenho outra instância em outra zona de disponibilidade hospedando o meu site. E o meu site continua no ar, continua funcionando. Da mesma forma, a minha cafeteria ficou inacessível, tem uma obra ali na rua, eu tenho outra cafeteria para atender ali os meus clientes. Então, é pensar em tolerância a falhas, em alta disponibilidade dos nossos recursos, usando várias zonas de disponibilidade. E os locais de borda, pessoal? Qual é a ideia aqui? Além das zonas de disponibilidade, a gente tem os locais de borda, que são data center menores da AWS, espalhados por mais de 600 localidades em torno do mundo inteiro. A ideia é que eu consiga levar para esses locais de borda o meu conteúdo. Por exemplo, se eu sou uma Netflix, se eu sou uma Prime Video, eu quero distribuir um filme, uma série, eu não vou fazer com que os meus clientes venham aqui em São Paulo ou vão lá nos Estados Unidos consumir essa série, esse arquivo. Eu vou distribuir isso para todos os locais de borda espalhados no mundo. E aí o meu cliente, por exemplo, que está lá no Japão, ele não precisa vir aqui, ó, dar o play na série que está hospedada aqui em São Paulo. Isso seria muito demorado, teria uma latência, a qualidade seria ruim. Como eu distribuo para os locais de borda esse arquivo, o meu cliente agora tem ele perto. Então, ele consegue consumir esse conteúdo com mais qualidade. Essa é a ideia do local de borda. Ele é um ambiente onde o meu Amazon CloudFront vai funcionar, vai armazenar cópias desses arquivos como se fosse um cache mesmo, mantendo eles perto dos meus clientes, de forma que eles consultem isso com mais eficiência, com mais rapidez e também com mais qualidade. Legal? Então, a gente viu regiões, zonas de disponibilidade, a gente viu também locais de borda. São os locais onde eu posso distribuir os meus conteúdos na AWS. Legal, olha, a gente já está falando de um monte de serviço aqui. Como é que eu crio esses serviços na AWS? Tenho 3 formas de fazer. Eu posso acessar a console de gerenciamento da AWS para fazer isso. Então, é um endereço web mesmo que a gente vai botar lá, vai botar login sem entrar. Eu vou acessar os serviços para criar meus servidores, para criar os meus containers, para criar as minhas funções Lambda. Posso fazer isso via console, através de um navegador. Posso fazer isso via linha de comando, através de um prompt, passando comandos para a AWS.
galera do mundo Linux aí usa bastante. Esses comandos, eles têm que ser escritos numa linguagem da própria AWS, eu tenho que conhecer essa linguagem, ou eu posso usar os SDKs e passar esses comandos numa linguagem de programação que eu conheça, tipo .NET, Python, Java, por aí vai. Criar uma instância do EC2 através da console, através do CLI, da linha de comando, ou através do SDK, é a mesma coisa, fica a gosto do freguês. Então, são as formas que a gente tem de interação com os recursos da AWS. E aí, pessoal, a gente já vai para o módulo 4. Olha como passa rápido. O que a gente vai ver aqui no módulo 4, pessoal? Alguns objetivos importantes. Vamos falar um pouco sobre redes na AWS. A gente vai falar de subredes públicas e privadas. A gente vai falar de VPN, Direct Connect. Olha aqui, ó, de novo, implantações híbridas. Como é que eu trabalho com camadas de segurança aqui na AWS? Então, a gente vai ver um pouco sobre como proteger os nossos recursos, uma vez que eles estão na nuvem, não estão mais dentro do meu data center. Então, bora lá para a gente começar a falar de redes aqui. Primeiro, para eu criar os meus recursos, para eu criar as minhas instâncias do EC2, eu preciso, antes de mais nada, criar uma VPC, uma Amazon Virtual Private Cloud. Pensa no seguinte, olha só. A AWS, fazendo uma analogia, ela é um grande prédio. Só que nesse prédio existem apartamentos. Eu tenho o meu apartamento. O Tiago tem o dele, o Enoque tem o dele, o Carlão tem o dele. O que você faz dentro do seu apartamento é de única e exclusiva ali a responsabilidade sua, acesso seu. Então, a VPC é isso, é dentro dessa infraestrutura da AWS, a gente criar os nossos apartamentos. E são dentro desses apartamentos que eu vou criar, subir, provisionar as minhas instâncias do EC2. Então, o meu servidor que está dentro do meu apartamento, ele não é acessível pelo Tiago. Por quê? Porque o Tiago tem um apartamento dele. Então, é assim que a gente protege os nossos recursos, isola os nossos recursos dentro da nuvem da AWS. Por quê? A nuvem, pessoal, ela possui vários clientes. Como é que eu garanto que um cliente não vai acessar o meu recurso, o meu servidor? Criando as minhas VPCs. Então, olha só, o Amazon VPC, ele permite que eu provisione uma seção, um ambiente isolado na nuvem da AWS, onde só eu tenho acesso. E esse ambiente ele pode ser organizado em subredes. É como se eu tivesse ali os quartos ali dentro do meu apartamento. Legal, mas para eu ganhar o mundo, né, sair do meu apartamento, eu preciso o quê? De uma porta que me libere. Né? Como é que eu vou para a rua, né, a partir do meu apartamento? Eu vou através da minha porta principal. Na AWS, a VPC também tem essa porta que te dá acesso à internet. Ela se chama Gateway de Internet. E ela fica aqui, ó. Olha só. Eu tenho a minha VPC, eu tenho aqui a minha porta. As minhas instâncias aqui que estão na minha subrede, elas saem aqui para a internet através dessa porta. Então, eu posso vir aqui na minha instância e acessar o site da K-Solution, por exemplo, porque existe essa porta aqui, existe esse gateway de comunicação com a internet. Então, se eu quero que as minhas instâncias na minha VPC falem com a internet, eu preciso de um gateway de internet. Mas eu tenho outros tipos de porta de saída. Um outro tipo de porta de saída da minha VPC é um gateway privado virtual. E aqui ela é diferente do meu gateway de internet, por quê? Porque essa porta ele vai me levar para o meu data center local, através de uma conexão VPN, uma Virtual Private Network. Ou seja, aquela saída ali não me leva para o mundo, não me leva para a internet, ela me leva para o meu data center. Lembra que a gente falou das implantações híbridas? Eu estou mantendo aqui na nuvem os meus bancos de dados, mas eu posso manter no meu data center os meus servidores.
e eu vou conectar esses dois ambientes através de uma VPN. Qual é a porta de saída da minha VPC? Nesse caso, é o Gateway Privado Virtual. Então, é uma outra forma, uma outra porta de saída que eu posso adicionar ali na minha VPC. Agora, se eu quero uma saída direto aqui para o meu data center, olha, eu estou na minha VPC, quero chegar no meu data center, mas quero chegar com alta velocidade através de um caminho que só eu trafegue ali, de um link dedicado, aí a gente vai usar o Direct Connect. O Direct Connect, pessoal, ele é um serviço, olha só, que vai permitir estabelecer uma conexão privada dedicada entre o meu data center e a minha VPC. Então, é direto, é exclusivo, só eu que tenho esse acesso. Quando eu preciso, por exemplo, de uma alta largura de banda, eu vou usar o Direct Connect. E dentro da minha VPC, a gente viu, eu posso criar sub-redes. A gente falou disso, né? Qual é a ideia aqui das sub-redes? Vamos voltar lá para a nossa cafeteria. Imagina que eu tenho uma fila de clientes para acessar aqui o meu caixa. Só que esse cliente aqui, ele conhece o barista, quem produz o café. E ele já fala lá da fila, ô meu amigo, já adianta aquele cappuccino para mim. Só que quando ele faz isso, pessoal, ele está, de certa forma, furando a fila. Então, o que eu posso fazer? Eu posso separar ali quem é o caixa e quem é o barista. E eu vou dizer que os meus clientes, eles sim, eles têm acesso ao caixa. Mas olha só, eles não têm acesso ao barista. Só o caixa que tem acesso aqui ao barista, a quem produz o café. Isso equivale a eu trabalhar com recursos em uma subrede pública e em uma subrede privada na AWS. Pensa no seguinte, olha só, eu posso ter aqui servidores web, a minha página lá que tem o meu site de vendas em uma subrede pública. Ou seja, os clientes podem chegar aqui. Mas o banco de dados, onde eu hospedo os cadastros dos meus clientes, eles estão em uma subrede privada. Então, eu consigo separar o que pode ser acessado por qualquer um e eu consigo separar ali o que tem que ficar de privado, que não pode ser acessado por qualquer um que seja, só pelos meus servidores. Subrede pública, subrede privada. Legal? Beleza. Falando aí um pouquinho sobre as redes globais na AWS. Como é que quando eu boto lá www.ksolution.com.br, ele chega no servidor certinho? Ele vai usar um sistema de resolução de nomes, um DNS. E o DNS, ele é como se fosse, olha só, uma lista telefônica. Eu não sei qual é o número do celular do Enoque, eu não sei qual é o número do celular do Carlão, do Tiago, mas eu tenho ali na minha agenda o nome deles. Então, quando eu clico lá para fazer uma ligação para o Tiago, por exemplo, né, o meu telefone converte aquele nome no número do Tiago e faz a ligação. O DNS é a mesma coisa. Quando eu boto lá ksolution.com.br, o DNS converte esse nome em um endereço IP. E com esse endereço IP, eu consigo chegar lá no meu servidor. Na AWS, a gente tem um serviço de DNS, é o Route 53. Ele é um serviço web de DNS. Então, eu tenho esse serviço dentro da AWS. Eu posso trabalhar com esse serviço. Além dele converter nomes em endereço IP, eu posso fazer o registro de nomes de domínio. Eu posso comprar um nome de domínio. Eu posso transferir um nome de domínio. Então, ele vai além de um servidor DNS tradicional. O Route 53. E olha só, na nossa arquitetura, quando a gente falou do CloudFront, por exemplo, ele funciona junto com outros serviços. CloudFront, Load Balance, instâncias do EC2. O cliente pesquisa www.ksolution.com.br. Essa solicitação vem para o Route 53
devolve para o cliente com o endereço de quem? Do Amazon CloudFront. O Amazon CloudFront entrega essa solicitação para o load balance e ele distribui aqui para as minhas instâncias, onde estão ali a origem do que eu quero consumir. O meu filme, a minha série. Uma vez que eu consumi isso, ele armazena em cache aqui no CloudFront e a próxima consulta, ele vai fazer o mesmo caminho. Route 53, Amazon Route 53, devolve com o endereço IP, agora ele vem no CloudFront, mas já está aqui o meu filme. Eu não preciso ir lá nas instâncias do EC2, ele armazenou em cache. Então aqui a gente percebe, pessoal, como os serviços trabalham juntos. Route 53, DNS, CloudFront, rede de entrega de conteúdo, o load balancer, o meu organizador de filas ali na minha cafeteria e os meus servidores dentro de um grupo de autoscaling, que pode aumentar e diminuir de acordo com a minha demanda. Legal? Beleza! Olha só, módulo 5, pessoal, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Tá acabando, pessoal. Esse é um treinamento de Exato. 8 horas e o Leandro tá conseguindo passar um super resumão para vocês em 1 hora do módulo 1 a 5 e outra 1 hora e meia, né? Do módulo 6 a 10. Vai dar umas 3 horas do total aí da tutoria. Mas muito bom, Leandrão. Vamos que vamos. O pessoal tá firme e forte você nessa segunda-feira. Boa, isso aí, Tiagão, galera ligada aí. Então, pessoal, olha só, o que a gente vai ver aqui? A gente falou de servidores, a gente falou de containers, mas eu também posso criar banco de dados na AWS. Eu posso trabalhar com armazenamento através do Elastic Block Store, a gente vai ver isso. Armazenamento de objetos através do Simple Storage Service, S3. A gente vai ver alguns serviços, algumas soluções de armazenamento, soluções de bancos de dados aqui na AWS. Então, para a gente começar, o que a gente tem, por exemplo, de armazenamento? Vamos lembrar das nossas instâncias do EC2. As nossas instâncias do EC2 são o quê? São servidores, a gente viu isso. Um servidor é um recurso de computação que ele precisa, por exemplo, ter um disco, um HD, um SSD, por exemplo. Então, o armazenamento das minhas instâncias, o disco das minhas instâncias, ele é provisionado pela AWS de duas formas. Primeiro, o que a gente chama de armazenamento da instância. E o armazenamento da instância é o meu servidor utilizar o disco rígido daquele recurso que ele foi provisionado. Então, pensa o seguinte, a minha instância do EC2 é um servidor virtual. Ele está rodando num servidor físico. O disco daquele servidor físico é o armazenamento da minha instância. Está aqui, está associado com a minha instância. Só que o armazenamento de instância, ele é temporário. Por quê? Porque se eu paro a minha instância, a AWS pode subir essa instância do EC2 em outro servidor físico. E o disco que ele estava associado lá vai mudar, porque agora é outro servidor físico. Então, eu perco as informações que eu tinha lá. Por isso que a gente fala que é um armazenamento temporário. Eu não posso ter ali dados que precisam persistir. Por outro lado, eu tenho uma performance de escrita e leitura ali muito maior. Mas se eu preciso garantir que, mesmo parando, desligando o meu servidor, eu preciso manter os dados, as informações no meu disco, aí a gente vai trabalhar com o Elastic Block Store. Ele sim é o armazenamento, né, em nível de bloco, ou seja, um SSD, um HD da minha instância do EC2. De forma que, se eu interromper ou terminar as minhas instâncias do EC2, esse dado, essa informação, ela permanecerá disponível. Então, aqui eu não perco a minha informação. É como se eu devolvesse o meu servidor para a AWS, mas eu ficasse aqui com o meu HD, com todos os meus arquivos. Então, aqui os meus dados persistem. Isso a gente precisa lembrar para a prova, pessoal. Amazon EBS.
armazenamento de instância, os meus dados não persistem se eu interromper ou terminar minha instância. Bem, com o Amazon EBS eu posso fazer backup desses dados. Como é que funciona esse backup? Ele é um backup incremental. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na primeira vez que eu fizer backup dos meus dados, eu vou fazer backup de todos os dados. Na segunda, na terceira, na quarta, por aí vai, eu só vou fazer backup do que mudou em relação ao primeiro dia. Isso é incremental. Isso traz um gerenciamento, um armazenamento ali de backups mais eficiente. Eu não faço backup toda vez de tudo, eu só faço do que mudou. Isso são os snapshots do Amazon EBS. Então, outro benefício do EBS, eu posso trabalhar com backup. No armazenamento de instâncias, eu não tenho essa capacidade. Leandro, mas eu não quero armazenar dentro das minhas instâncias, eu quero armazenar arquivos, imagem, vídeos, eu quero armazenar qualquer tipo de objeto na AWS. Dá para fazer isso? Dá. A gente tem um armazenamento de objetos na AWS. Ele é o Amazon Simple Storage Service. Ele vai fornecer um armazenamento a nível de objetos, ou seja, qualquer tipo de arquivo eu posso botar no Amazon S3. Eu vou criar estruturas chamadas buckets, como baldes mesmo, e eu vou guardar esses arquivos dentro desses buckets. Quais tipos de arquivos? Imagens, vídeos, arquivos de texto, qualquer tipo de informação. E o tamanho desses buckets é ilimitado, ou seja, eu não tenho um teto máximo ali que eu posso armazenar. Eu posso armazenar o quanto de arquivos eu quiser. Um detalhe importante é que o tamanho máximo de cada arquivo, olha só, 5 terabytes. Então, eu posso ter um arquivo de vídeo no máximo de 5 terabytes. Mas quantos arquivos de vídeo? Ilimitado. Eu preciso só respeitar esse máximo aqui por arquivo. Como é que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com classes de armazenamento. Eu vou definir qual é a classe que aquele meu arquivo, aquele objeto, vai trabalhar na AWS. A gente tem algumas. O que vai definir a classe do meu arquivo, do meu objeto? O tipo de uso. Por exemplo, eu vou guardar um relatório no Amazon S3 e eu vou acessar todo dia esse relatório, eu vou botar no S3 Standard, que é uma classe de acesso frequente. Agora, se eu não vou acessar esse relatório, é ali uma informação que eu não tenho a menor previsão de acessar, só preciso guardar, aí eu posso usar uma das classes aqui, Glacier, de armazenamento ali, que vai durar muito tempo. E eu não vou consultar essa informação. Então, dependendo da minha necessidade, eu vou usar uma dessas classes. Aqui é onde eu vou ter o custo maior de armazenamento. Aqui é onde eu vou ter o custo menor de armazenamento. Mas lembrando, as classes Glacier são para aquele tipo de objeto, de arquivo, onde eu não vou consultar com frequência. Então, eu tenho essas opções aqui no S3. E outras opções que eu tenho de Ô, armazenamento... Leandrão, eu Opa, posso só. Volta no S3, por favor. Vai claro. na parte superior ali, acho que do vídeo. Uhum. Alguns alunos comentaram que acho que o vídeo do S3, se eu não me engano, tá em inglês. Dá um play aí, só pra gente ver. Não sei se vai estar com o áudio Eu não sei se eu liberado, compartilhei com áudio. mas não tem problema. Tá em inglês, não tá? Tá sim. Pessoal, esse vídeo tá em inglês, mas se você colocar aí o transcript do vídeo, é basicamente a legenda de tudo que foi falado no vídeo em português, tá? Então vocês têm o conteúdo em português aí, para quem não conseguir entender o vídeo, tá tudo aí em português esse transcript do vídeo. Esse é tudo que é falado no vídeo, beleza? Que comentaram aí alguns no Q&A, mas já tá tudo aí no transcript. Pode continuar, Leandro. Beleza, Tiagão. Então, pessoal, outro recurso de armazenamento que a gente tem é o Amazon Elastic File System, ou EFS. Qual é a ideia aqui do EFS? Olha só, ele também vai ser um armazenamento para as minhas instâncias, mas ele é diferente do EBS. Quais são as diferenças aqui? O que ele traz ali de diferente? Primeiro, olha só, o Amazon EBS ele vai armazenar dados em uma única zona de disponibilidade.
Então, a minha instância e o meu volume, o meu disco, eles têm que estar na mesma zona de disponibilidade para funcionar. E é uma zona só. Já o EFS, ele vai trabalhar com várias zonas. Então, eu posso ter instâncias na zona de disponibilidade 1, 2 e 3, e essas instâncias consumirem, guardarem, acessarem esse mesmo volume de armazenamento. Falando aqui do EBS, as instâncias do EC2, elas precisam, de novo, residir na mesma zona de disponibilidade que o disco. Aqui no EFS, eu não tenho essa obrigação. Eles podem acessar esse volume do EFS, do Elastic File System, mesmo estando em zonas de disponibilidade diferentes. Então, a ideia aqui é o seguinte, eu tenho meu servidor que está acessando aquele disco. Eu tenho outro servidor que está acessando o disco dele. Mas esse servidor não pode acessar o disco do amiguinho, e nem esse servidor pode acessar o disco do amiguinho. Isso não é permitido com o EBS. Mas com o EFS, eu tenho vários servidores que podem acessar esse volume ao mesmo tempo. É como se eu tivesse um compartilhamento ali de arquivos mesmo. E esses servidores podem estar em várias zonas de disponibilidade diferentes. Então, pessoal, a diferença aqui é que eu tenho um único volume de armazenamento, várias instâncias podem utilizar. EFS, onde eu tenho um volume de armazenamento para cada instância, né, separado, e BS, o Elastic Block Store. E falando de banco de dados, para a gente entrar nesse mundo aqui, a gente tem dois tipos de serviços de bancos de dados na AWS. Eu posso trabalhar com bancos de dados relacionais, onde eu tenho ali as minhas tabelas, eu tenho as minhas colunas, as minhas linhas bem definidas, eu tenho várias tabelas que vão se relacionar. Linguagem de consulta estruturada, SQL. Então, eu posso trabalhar com bancos de dados em SQL relacional na AWS. Qual é o serviço que vai me ajudar com isso? O RDS, Amazon Relational Database Service. Ele vai permitir executar bancos de dados relacionais na nuvem da AWS. Quais bancos? Olha, vários mecanismos, pessoal. Microsoft SQL Server, Oracle, MariaDB, MySQL, Postgre e o Amazon Aurora. O Amazon Aurora é o banco de dados relacional desenvolvido pela própria AWS para executar dois mecanismos específicos, o MySQL e o Postgre. E olha só, executando o MySQL e o Postgre através do Amazon Aurora, eu consigo, por exemplo, até 5 vezes mais performance que executando o MySQL fora do Aurora. Até 3 vezes mais performance executando o Postgre dentro do Aurora, através do Aurora. Então, eu tenho mais performance aqui utilizando o Aurora. Alta disponibilidade, olha só, ele replica 6 cópias dos meus bancos de dados em 3 zonas de disponibilidade diferentes. Então, se uma zona de disponibilidade cair, os meus dados estão replicados, sem eu fazer nada, isso é nativo em outra zona de disponibilidade. Então, essas são as opções de bancos de dados relacionais. E bancos de dados não relacional? A gente tem o Amazon DynamoDB. Aqui eu tenho os esquemas mais flexíveis. Eu tenho um banco de dados que a gente chama de chave-valor, onde eu vou definir um valor para os meus dados, por exemplo, uma chave primária 1, 2, 3, um ID, e eu vou ter atributos associados a essa chave. Eu posso, mesmo depois de ter criado meu banco, definir novos atributos. Ele é mais flexível, ele é mais performático. O DynamoDB é quem vai me entregar esse serviço na AWS. Então, olha só, outra definição importante. O DynamoDB é um serviço de banco de dados de chave-valor. E olha o desempenho, pessoal. Desempenho de 1 dígito de milissegundo em qualquer scaling. O que isso quer dizer?
é que as minhas consultas elas são muito rápidas, independente do tamanho desse meu banco de dados, o que é um desafio num banco de dados relacional, por exemplo. O Amazon DynamoDB, ele é um banco de dados sem servidor, ou seja, aqui também eu não preciso me preocupar com a infraestrutura, o recurso computacional que vai executar o meu banco. Eu vou definir a criação de uma tabela e pronto. E a AWS vai provisionar os recursos para mim. A AWS que vai gerenciar, por exemplo, a atualização, patches, tudo isso vai ser por conta da AWS. E eu posso dizer que esse meu banco de dados, ele pode aumentar de acordo com a demanda e ele vai diminuir de acordo com a demanda também. Eu vou dizer quais são as unidades de consumo que eu quero. Quantas unidades de consumo de leitura, quantas unidades de consumo de escrita, mínimo, máximo, e a AWS gerencia isso para mim de acordo com a minha demanda. Também é um serviço serverless, da parte de banco de dados. A gente tem outros bancos de dados, pessoal, mais específicos aqui na AWS. Por exemplo, o Amazon Redshift. Ele é um banco de dados, olha só, de Data Warehouse, para fazer análise de Big Data. Então, aqui, olha só, pensou, ouviu na questão Data Warehouse, Redshift. Big Data, Redshift. Análise de dados para você fazer analytics ali dos seus conteúdos. Grandes bancos de dados, grandes volumes de dados. O Amazon Redshift vai me entregar performance para trabalhar com essas Big Datas. Legal. Posso migrar o meu banco de dados do meu ambiente on-premises para a nuvem? Posso migrar. A gente tem um serviço de migração. É o Amazon Database Migration Service, o Amazon DMS. O que ele vai me ajudar? Permitir migrar bancos de dados relacionais e não relacionais para bancos de dados na AWS. Então, meu banco de dados, o meu SQL que está rodando no meu ambiente on-premises, com o DMS, eu posso levar ele para a nuvem. O meu MySQL, o meu Postgre, eu posso fazer essa migração. Então, eu consigo, dessa forma, estabelecer um ambiente híbrido, por exemplo, onde, em vez de migrar e encerrar o meu banco no meu ambiente on-premises, eu posso trabalhar com uma replicação contínua. Ou seja, os meus dados que estão no meu banco de dados on-premises estão sendo replicados para um banco de dados na nuvem. Para quê? Para trabalhar com cenários de disaster recovery, recuperação de desastres. Pegou fogo no meu data center, meu banco de dados está salvaguardado na nuvem. Além de uma migração de um ambiente para o outro também com DMS. Legal? Pessoal, para vocês conhecerem, lembrando aquela ideia, né? O que é e para que serve aquele serviço? A gente tem... Última lição, pessoal. Daqui a pouco a batata Boa! Marechal tá liberada. Vai lá, Leandro. A gente tem outros tipos de bancos de dados na nuvem. O Amazon Document DB, que é o banco de dados baseado em MongoDB, que é uma solução de banco de dados comercial. Eu posso utilizar esse tipo de banco de dados baseado em documentos, em JSON, na nuvem da AWS. Então, a gente falou lá do EKS, que é levar o Kubernetes, né, para dentro da AWS. Eu posso levar uma solução como um MongoDB para dentro da AWS também. Então, falou de banco de dados, falou de MongoDB, é o Amazon DocumentDB. Falou de banco de dados baseados em grafo, que são bancos de dados que possuem conjuntos de dados altamente conectados, de mídias sociais, por exemplo. Então, banco de dados de grafo, a gente está falando do Amazon Neptune. Ele também é um serviço de banco de dados serverless, sem servidor. Outros tipos de banco de dados. Ô, Leandro, antes de Opa! você continuar, Uhum. sempre perguntam, o meu xará perguntou aqui, esses bancos de dados adicionais caem na prova, no Practitioner?
Pessoal, se tá no material, é importante saber, tá? Pode ser que eles caiam menos do que o que tá ali, tem uma lição específica, né? Por exemplo, o EFS, ou o Amazon S3, enfim, o DynamoDB, mas é importante saber, vão cair em alternativas ali, vai ser uma das alternativas, pode ser que seja a resposta correta. E aí é o mapa mental que a gente sempre fala. Falou de grafo, é o Netuno. Falou de Ledger, aí que o Leandro vai falar, é o QLDB. Então, assim, associem e vai dar certo. É bastante sopa de letrinhas mesmo, mas dá para ir pegando aí com calma. Lembrando que a gravação, tanto os materiais, esse material do módulo 1 a 10, as gravações, as tutorias, tudo, vocês vão ter acesso, pessoal, no site que a gente disponibilizou para vocês por pelo menos 6 meses. Então vocês vão ter acesso aí tranquilo para ver, rever, se preparar, beleza? Vai lá, Leandro, pode continuar e desculpa aí. Boa, Tiagão. Pessoal, isso que o Thiago falou é importantíssimo. Fazer esse mapa mental ajuda muito na prova. Então, Grafo, Neptune, Ledger, o livro Razão é um banco de dados aqui que os dados não podem ser mudados depois que são gravados. A gente está falando do Quantum Ledger Database. A gente tem banco de dados baseado em blockchain, né? Onde você tem ali um serviço, um sistema ali distribuído, né? Onde você pode executar ali as suas cargas de trabalho, os seus dados ali, sem que você tenha uma única parte ali específica comandando todo o resto. Ele é distribuído. Eu não gravo num banco de dados e distribuo para os outros. Eu gravo em todos ao mesmo tempo. É o mesmo conceito aí que está por trás dessas moedas aí, essas criptomoedas, por exemplo. E a gente tem os bancos de dados que vão funcionar com cache, onde eu tenho ali uma consulta mais performática. Eu não preciso no meu banco de origem para fazer aquela consulta. Eu vou num cache para fazer o acesso a esses dados. Um cache é um banco de dados em memória, mais rápido. A gente tem para isso o Elastic Cache, que vai trabalhar com dois mecanismos, o Redis e o Memcache. E a gente tem para o banco de dados não relacional o Amazon DynamoDB Accelerator, ou DAX, que é um cache para o meu DynamoDB. O DynamoDB já é um banco de dados performático. Com o cache, olha só, em vez de trabalhar em milissegundos, ele vai trabalhar em microsegundos ali no fornecimento das respostas. Legal, pessoal? Eu acho que de banco de dados era isso, de informações também que a gente tinha que passar aqui para vocês, também era isso, cobrindo aí os 5 primeiros módulos do Practitioner. Ah, Leandro, eu acho que a gente tem que continuar. Não é possível que Vamos vai emendar, acabar. Tiagão? Nós não somos inimigos do fim. A gente fala que vai terminar 8h30, 8h47. Vamos colocar uma pergunta, vamos Até 9 conversar aí sobre a horas, né? AWS. Tem coisa para ver, você não acha, não? Vamos até umas 11 hoje? Bora, pessoal. Vamos aí, Enoque? Bora, Tiagão, bora, turma, tamo aí. Não, tô brincando, pessoal. Eu sei que não é fácil, né? Segundou, vocês estão aqui no treinamento. Hoje já passamos aí o conteúdo. Leandro, eu vou roubar a tela aqui, tá? Fica à vontade. Pessoal, então, seguinte. Deixa eu roubar aqui. Vou dar os lembretes para você. A gente vai encerrar a partir de hoje, tá? Hoje foi uma tutoria. Então, nós na segunda passada liberamos os materiais. Alguns comentaram aqui, né? Assim, mais de uma pessoa comentou, eu não acessei os materiais e tudo mais. Pessoal, qualquer dúvida, mande lá. Até amanhã a gente responde e manda de novo para todo mundo que não recebeu. Tem um e-mail que é o eventosk, essa que é a orientação, tá bom, pessoal? @ksolution.com.br. Coloquei no chat. Anotem esse e-mail, mandem lá. Fala, quero os materiais e sou da instituição de ensino tal. Coloque a sua instituição de ensino. A gente vai mandar o link correto da sua instituição de ensino para você acessar. Nesse link único, todos os materiais, tanto dos Discovery Days que nós fizemos, as gravações do Discovery Day, as gravações das tutorias, o acesso completo do material que o Leandro está passando. Então vocês têm acesso a tudo, tá? Deixa eu ver aqui
O Q&A. De Q&A, a Maria perguntou, vai ter certificado? Maria, não tem certificado no curso de hoje, tá? O curso de hoje tem uma continuação. Então, a fase 2 é o curso de hoje e a próxima segunda-feira e acessar o material no site. O combo desses 3 vai gerar um certificado para você no dia 7/5, tá? A segunda tutoria é no dia 6, a gente vai ver quem participou tanto de hoje quanto do dia 6. No dia 7, a gente manda o certificado que terá 10 horas acesso. Beleza? Vamos lá, eu vou dar os lembretes aqui para vocês. E muitas das coisas eu já falei, vou repetir, é para reforçar, tá? Antes, Leandro, parabéns, e Enoque, né? Mandaram muito bem. Pessoal, eu não sei se vocês têm noção, mas o tanto de conteúdo que eles passaram, esse curso do Cloud Practitioner tem 10 módulos, né? A gente separou em 2 tutorias, e é um curso de 8 horas no total. É como se a gente tivesse assim, se quebrasse 4 em 4. A gente está fazendo, né, tutorias de 1h30 para vocês, e ele resumiu muito bem. Então, parabéns, Leandro, como sempre, didática maravilhosa aí para os alunos. Então, algumas dúvidas aí para tirar. Todas as informações da segunda fase e até da primeira, para quem perdeu o Discovery Days, né? Então, a segunda fase, as gravações, os materiais, estarão disponíveis na plataforma que vocês, na verdade, vocês receberam, não é que vocês receberão, vocês já receberam por e-mail. E quem não recebeu, faz o quê? Manda aqui no chat, me manda o WhatsApp, manda para Eventos K, manda para Eventos K, pessoal, manda para o e-mail que a gente manda aí certinho para vocês, beleza? Próxima informação, a abertura, né, as 2 sessões de dúvidas foram gravadas, né, estão sendo gravadas, será gravado na próxima segunda e a gente vai disponibilizar na plataforma também. Tudo lá em um só lugar, pessoal. Então, quando vocês tiverem acesso à plataforma e quem ainda não tem, salva nos favoritos do navegador para acessar tudo certinho. Vai ficar tudo lá. O curso é on demand, né? Então vocês vão estudando e o aluno poderá se organizar da melhor forma para estudar entre os dias 22 de abril, que foi a abertura, até o dia 6/5, que é a última sessão de dúvidas, a última tutoria, que é a tutoria 2, tá? Então, a gente recomenda, né? Acabou a tutoria 1 agora, a gente recomenda que vocês estudem agora do módulo 6 a 10 para a próxima segunda-feira, que a gente vai fazer a tutoria dos módulos 6 a 10 e você vai aproveitar melhor. E muita pergunta sobre isso, pessoal. Para concluir com êxito a fase 2, o que é necessário para você ter o certificado de 10 horas ACs? Não vão vacilar com isso, pelo amor de Deus. Ó, estou falando aqui, não vacilem com isso. Quem está aqui hoje tem chance ainda, tá? Então, para concluir e receber o certificado com 10 horas ACs, você precisa ter participado de hoje. Só de estar aqui em sala já computamos sua presença. Precisa entrar na próxima segunda. Entre na sala Zoom. Não deixe de entrar. Putz, Thiago, eu tenho um compromisso. Vai ser das 7 às 8h30. Eu tenho um compromisso às 8h20. Ou eu tenho um compromisso das 7 às 7h40. Entra na sala Zoom dentro desse período, quando você conseguir, para a gente computar que você participou das 2 tutorias, pessoal. Beleza? Além de participar das 2 tutorias, você precisa ter acessado o material no site. Então, muitos aí, a maioria já está com acesso. Quem não está, manda no e-mail que a gente fornece o acesso para vocês, tá? E o certificado, como eu falei, da fase 2 vai ser enviado após a segunda sessão de dúvidas, ou seja, a segunda sessão de dúvidas é no dia 6, a gente manda no dia 7. Vai valer 10 horas ACs. As 10 horas ACs, todo mundo que recebeu o certificado vai ser computado 10 horas ACs. Serão computadas automaticamente em até 30 dias. Você não precisa abrir requerimento em nenhum lugar, tá? É automático, vai ser computado. Qualquer dúvida depois de 30 dias, entre em contato com a sua instituição de ensino, mas automaticamente a gente já está organizado para computar certinho. E aí, lembrando que na próxima segunda eu vou passar mais informações sobre isso. Mas a gente vai fornecer alguns brindes para os melhores alunos. E aí, por isso, tem a fase 3. A gente vai bonificar e presentear os 10 melhores alunos que forem melhor ali no teste final da fase 3, tá? Lembrando que
os 3 primeiros melhores vão ganhar tanto voucher para fazer o exame da AWS do Practitioner gratuito, não paga nada, não vai pagar nada no exame, e além disso vai receber brindes da AWS, mochilas, squeeze, caneta, um monte de brinde legal. E do 4º ao 10º vai receber brindes também. Tiago, é obrigado participar da fase 3? Não é obrigado. A gente simplesmente fez a fase 3 com o teste final para quem quiser concorrer aos brindes, concorrer, né, que você tem chance de levar brindes e vouchers de exame gratuito, tá? E para você treinar perguntas, muita gente quer treinar simulados, quem for fazer o exame, a gente vai colocar um monte de pergunta ali que já pode ser parecida com o exame para você treinar e ver como você foi, tá? E aí só também explicando um pouquinho aqui do critério de desempate, né? Então aqui da fase 3 que eu tô falando. Essa fase 3, a fase 2 vai até o dia 6/5. Lembram disso? O teste final vai estar disponível para vocês no dia... Mas na segunda que vem eu explico melhor isso. A partir do dia 7, que é terça-feira, e vai ficar uma semana para vocês fazerem. Vocês vão ter uma chance de fazer dentro dessa uma semana. Então, por isso que a gente está indicando vocês já lerem os materiais certinho, né? Enfim, para ficarem em dia e estarem nessa semana aí que está disponível o teste, afiados para fazer no melhor horário ali que você desejar. Vocês vão ter uma alternativa. E o critério de desempate vai ser o tempo somado que vocês tiveram tanto no Discovery Day quanto nas tutorias. Então, assim, dica quem puder vai ficando, porque se você empatar com a amiguinha e ficar entre os 10 primeiros, o critério de desempate a gente vai somar o tempo aí de vocês. Mas vou explicar melhor isso na próxima segunda, tá? Então, eu sei que vocês estão cansados aí. E 2 minutos para as 9. O Carlão apostou comigo que eu não terminava antes das 9, que eu falo muito. Mas eu vou conseguir terminar antes das 9 hoje, hein, Carlão? Consegue não? Quer ver? Vou, tenho 2 minutos. Pessoal, muito obrigado pela tutoria 1. A gente está finalizando a tutoria 1, referente aos módulos 1 a 5. Eu sei que vocês não vão me decepcionar, que vocês vão estudar dos módulos 6 a 10 para a semana que vem. Vocês vão estar ali com perguntas aqui que vocês anotaram, vão fazer ali para o Enoque, para o Leandro. Vocês não vão me desapontar, né? Quero agradecer de coração, pessoal, sucesso e nos vemos na próxima segunda. Carlão, faz aí o encerramento que eu vou passar para os instrutores na sequência. É isso aí, gente. Gratidão, parabéns a todos aí pela dedicação, pelos estudos. E vamos acompanhando. Segue aí, semana que vem a gente se encontra novamente. Tem mais conteúdo para a gente aprender mais sobre a nuvem AWS. Tamo junto, bom descanso para todos vocês. Boa. Vai lá, pode ser Enoque e Leandrão na sequência. Vai lá, Enoque. Boa, turma. Só agradecer e dar os parabéns aí para quem conseguiu acompanhar até o final, né? Bons estudos, foi muito legal estar com vocês hoje e sigam firme na jornada. Como eu sempre digo, apreciem a jornada. Tamo junto, turma. Até semana que vem. Gostei, hein? Que isso. Vai lá, Leandrão. Legal, pessoal. Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bacana. Desculpa a quantidade de conteúdo, mas pensem, né? O que é aquele serviço e para que ele serve? Façam as relações, os mapas mentais. Assim, ó, sucesso na prova. Não desistam, a gente está junto aí na semana que vem para concluir a jornada. Maravilha. Ó, eu não sei pra vocês, mas aqui tá 8h58. Então, Carlão, vou ganhar a aposta com você hoje, viu? Não, aqui tá O Thiagão atrasou o relógio 8h58, dele, ó. hein? 8h58. Eu atraso uns minutinhos pra ganhar, né? Não tem problema não, né? Mas, beleza, pessoal. Nos vemos na próxima segunda. Estamos finalizando e o Carlão me deve um iFood. Até segunda que vem, pessoal.